Fala galera, eu sou Werner Bezerra, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast Podcast. Aqui a gente explora histórias reais de pessoas reais que conquistaram grandes feitos e superaram seus desafios. Então, papel e caneta, hoje tá especial, vem, ó, nostálgico episódio de hoje, tá? Pra quem não conhece, a gente vai explicar. Vai, Sabrina. Porque ele é novo, né? E eu sou a Sabrina Vaz e eu tô aqui hoje, mais uma vez, compartilhando uma história transformadora com você. Porque a gente acredita que você conhecer o bastidor da vida dessa pessoa pode te levar aí a um próximo nível na sua vida também. É isso aí, seja você empreendedor, profissional buscando evolução, alguém que deseja dar um novo rumo pra sua vida, você está no lugar certo aqui. A gente vai explorar erros, aprendizados, acertos dos nossos convidados, né? A expertise dele pra ilustrar a sua jornada, né? Deixar aí a sua jornada mais tranquila, mais fácil, talvez menos desafiadora. Vamos juntos, papel e caneta pra não perder nada, tá bom? Legal. E muitos dizem que empresas quebram por falta de dinheiro ou de estratégia. Mas o nosso convidado de hoje defende que elas ruem por aquilo que ninguém diz. É uma mistura de literatura, mistério e gestão de um jeito que você nunca viu desse livro aqui, ó. Sussurros Empresariais. A gente vai falar muito do livro dele. Nosso convidado é engenheiro de produção, diretor de estratégia da Rentenmax, que é uma empresa especializada em modernizar negócios. É processo, é automação, é pessoas, liderança, vale a pena você conhecer. Ele também é professor, especialista em inteligência artificial e nas horas vagas, ou não, é guitarrista. Ele tem até um estúdio lá na empresa dele. É muito legal. E ele é autor do livro Sussurros Empresariais, onde ele usa referências que vão de contos japoneses a uma série antiga de situações sobrenaturais dos anos 90, que é o Goosebumper. Eu não sei falar. Goosebumpers. Goosebumps é uma série dos anos 90, assim, maravilhosa. Eu tenho, olha, só de pensar nesse nome, muito obrigado por trazer Goosebumps aqui pra nossa mesa. Eu lembro da minha irmã, vou mandar um beijo pra ela. Marjorie, lembra de Goosebumps? A gente ficava esperando na Fox lá às 8 horas. E ele fez essa conexão com o Goosebumpers pra falar sobre liderança, cultura e o que realmente decide o jogo no dia a dia das empresas. Gente, é praticamente segredos empresariais que ele vai trazer pra gente aqui hoje. Então, seja muito bem-vindo ao NovoCast Podcast. Arthur Maximiliano, é um prazer ter você aqui, Que amigo. maravilha, pessoal. Que introdução maravilhosa, né? Fico lisonjeado pelo convite. Sabrina, minha professora, maravilhosa. Werner, conhecer agora. Toda a equipe de vocês do NovoCast, assim, maravilhosa. E parabéns pelo espaço. Fiquei bem impressionado, assim, pela qualidade que vocês têm de equipamentos. E tô disposto a conversar um pouquinho sobre o livro, né? Lancei ele recentemente. É um livro que eu fui construindo mais ou menos em 1 ano e meio, né? Que demorou para escrever. A Sabrina sabe como que é um desafio escrever um livro. E às vezes chega um momento e fala assim, vou desistir disso daqui, né? E você pega, volta, vai, vem, né? E tem essas inspirações que na realidade é quem eu sou, né? Isso é quem aí. eu sou, é a minha personalidade. E eu falei assim, tem que fazer um livro diferente. Legal, muito bom. Assim, o livro é muito bonito, gente. A Sabrina mostrou aqui pra vocês, né? E como você acabou de dizer, né? Como ele tem muito de você, ele se torna uma coisa única. Eu tô muito curioso pra saber, ainda não li, né? Mas já tem aqui uns aqui, já vi que tem uma dedicatória pra Sabrina, vou querer uma também. Aqui, ó, já trouxe pra Esse aqui equipe é o de meu. vocês, tá à Esse aqui é o disposição meu. aqui, Vou né? querer uma também. É muito legal, né? Você trazer todas essas referências pra trazer algo diferente. Tem livros, assim, A Boa Sorte, né? Do Alex Rovira, o Cavaleiro Preso na Armadura, esqueci o nome do autor agora, mas enfim. Eles são livros também que são fábulas e aproximam a gente da leitura, né? Não é um livro de gestão que é só Teoria, ali, né? É só o coaching, né? O Aham. autorreflexão. Então, uma história, e na história, geralmente, a gente se envolve um pouco mais. É, exatamente. A gente consegue ler, consegue ficar ali preso, né? A gente se entretém e no final você senta e tá, de repente, refletindo sobre o que tá acontecendo. É muito legal. Então, assim, você vai falar um pouco sobre o livro, sobre o personagem principal, né? O Max, que deve ser muito de você, né? Na realidade, ele é uma visão idealizada, não sou Certo. eu. Não sou eu, porque ele é psicólogo, ele tem outras formações, assim. Poderia ser eu, poderia ser a Sabrina, poderia ser você. Legal, né? legal. Qual que é o sussurro mais perigoso que você já ouviu em uma empresa que, se não fosse tratado com integridade e fé, teria destruído um negócio que nem Maxwell conseguiria resolver? Tem vários deles, meu amigo, mas eu acredito que
tudo que está no livro, na realidade, são ruídos que acabam acontecendo nas organizações, né? São informações, distrações que, na realidade, elas têm que ser moldadas. Acontecem, isso, na realidade, a visão, até do que você falou, nada contra os livros de gestão. Peter Drucker, adoro, né? Aprendi, né, sobre isso, de gestão com ele. E nada contra livros de coach. Na realidade, eles leio todos eles. Né? Mas eu quis fazer de uma forma diferente, uma forma que pudesse conectar com as histórias, até porque eu gosto muito de histórias, quadrinhos, e até por isso que tem ilustrações durante o livro, tem 26 ilustrações, né, inéditas, né, que eu criei em conjunto com designers, né? E essas ilustrações elas fazem para poder contar a história de uma forma diferente. Mas eu acredito que o capítulo número 3 foi muito bacana, que é Rede de Rumores, que é sobre fofoca, que ali nasce tudo, né? E aí todas as outras questões vêm dessa, né? Essa foi uma questão muito importante. Mas eu também gosto muito do 5, capítulo número 5, que fala sobre roubo dentro da empresa, né? Olha aquele só. funcionário, seu melhor funcionário, seu braço direito, gerente, que estava com você 4 anos, na realidade está 4 anos te roubando. Caraca. O que você faria? Né? Então, na realidade, até contando uma curiosidade, né, do livro, eu quero agradecer a Ju, sentei com ela uma vez para tomar um açaí ali de boa, tava trocando ideia, ela falou assim, quais são os seus planos futuros, Arthur? Eu falei assim, quero terminar meu mestrado, doutorado, estudar, ser professor, que não sei o que lá. Aí também lançar o livro, eu falei assim, começa a escrever no livro agora. Eu falei assim, poxa, mas, né, não sei se dá, né? Aí eu falei assim, começa. E aí, você vê. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, pô, tem que começar a escrever o livro, né, tudo mais. Aí eu fui construindo essa ideia do que seria esse livro. Até que eu me reuni na semana com uma amiga que tem uma clínica veterinária. Eu não vou falar o nome dela, porque senão vai que essa outra pessoa sabe do conto, né? Então, e aí, mas não tem problema. E aí, quando eu me reuni com ela para ajudá-la, né? Porque ela é cliente nossa, ela abriu o jogo. Falou assim, Arthur, nosso gerente, a pessoa mais antiga, desde o começo, tava roubando a gente. Ela contou toda a história, como que ele fazia, pegava em dinheiro, fazia tal questão, pagava uma conta ali, aí jogava, entendeu? Ele fez uma manipulação de informação. Quando ela falou isso, ela falou assim, cara, isso até daria um livro. Aí eu falei assim, putz... Capítulo do meu livro. Isso daria um livro. Aí eu falei assim, e se eu começasse a falar sobre sintomas empresariais? E era para ser o nome do livro, Sintomas Empresariais. Porque eu juntaria com minha mãe, que foi pediatra, que foi médica e tudo mais. Eu falei assim, eu acho que tem tudo a ver, que não sei o que lá... Só que eu comecei a refletir, falei assim, sintomas tem muita pegada de medicina do trabalho, talvez algo mais que fugiria. Aí eu falei assim, sussurros, né? Aí quando eu coloquei isso, começou a destrinchar, porque aí surgiu um nome em conjunto com isso é um sussurro da organização, bastidor, Aí eu comecei a juntar as histórias, né? Que eu já vivi, né? Refleti sobre essas histórias, né? Várias delas não consegui ajudar, né, as empresas, né? Mas na realidade eu conheci. E aí, a partir eu fui construindo essa linha das histórias, esses sintomas que são os bastidores, né? Mas esses dois, assim, são que eu mais gosto. Fofoca e a deslealdade, o roubo, no caso. Né? Mas o Roberto Reck, que já veio aqui, Roberto, Sim, você sabe que eu sou fã, sou seu Roberto. eterno estagiário, dele do Djan. Djan já veio aqui também. Dele Beijo, do Djan. Djan. Ele gostou muito do capítulo número 2, que é Chamas da Vingança, né? Esse capítulo, ele foi muito inspirado até a ilustração em Breaking Bad, que é uma série, né? De um cientista, ele é um químico, né? E tal, eu adoro, né? E aí começa esse capítulo com o carro pegando fogo na frente de uma universidade, que faz referência muito da segunda temporada de Breaking Bad, que começava com um ursinho de pelúcia numa piscina, você não entendia nada. O que vai ser esse capítulo, né? Exatamente. E aí esse capítulo fala sobre demissão em massa. Né? Quem não passou por isso na pandemia? Entendeu? Então aí destrincha. Nossa, cara. Tá bem bacana. Sabe o que eu vejo, assim? O livro, Werner, ele vem... né, você vê que ele é robusto, né? Ele tem, né, mais de 300 páginas. E ele vem de uma experiência muito legal que você tem desde muito novo, né? Você é engenheiro de produção, mas você começou... Até não tá aqui, tá? Mas eu sei um pouquinho. Ele trabalhou na Know-How, né, com o Felipe abraço, Trindade, fantástico, né? Sara, Pedro. Quem sabe o Felipe veio um dia aqui também, né? Não, falar com a Felipe tem que vir. gente. Felipe, você tem que vir, meu amigo. Não esqueça. Então, E me responda também.
Então ele trabalhou muito. Know-how é um baita evento. Ano passado eu trouxe o Pablo Marçal, enfim, já tem muita tradição aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, pelo que eu sei, você trabalhou no bastidor, você teve muito acesso em todos os processos dessa jogada, né? Conta pra gente, basicamente, como é que você chegou na Rentemax? Você é engenheiro de produção, você sempre quis ser engenheiro. Rapidinho, assim, vamos dar uma pincelada rapidinho na tua história antes desse empresário bem-sucedido que você é hoje. Assim, vamos lá. Vai ser uma pergunta desafiadora, né? Vou contar rapidamente, né? Mas a engenharia de produção entrou comigo por causa de um professor, professor de química, né? O Hélio Caia, abraço Hélio, que ele falou assim, se você for fazer alguma engenharia, faça a de produção. Porque a civil, ela oscila bastante, a de produção você vai conseguir se manter constante no mercado. E aquilo ficou na minha cabeça, e aí o curso de engenharia de produção na UFMS, eu sou da segunda turma, então só assim, fundei o curso, né? Então, E para quem não sabe, a engenharia de produção, na prática, ela faz otimização de processos internos em organizações. Automação, né? Ou só... Não chega tanto em automação. Tá. Chega a fazer automação, também, sim. Legal. Também chega, mas é um profissional que ele tem habilidades generalistas. É até um livro que eu te falei, né? Os generalistas ganham dos especialistas, Legal. né? Então, a engenharia generalista, né? Ganha várias habilidades, né? E aí, a engenharia de produção, a galera geralmente fala sobre indústria quando fala de engenharia de produção, porque tem que otimizar muito detalhezinho. Mas eu nunca gostei muito de indústria. Eu visitei, eu falei assim, acredito que vou para a pegada mais de serviços, né? Até o professor Alexandre me ajudou bastante com isso. E aí, fui me direcionando mais para essa carreira, né? Então, e aí, enfim, trabalhei com essa parte de marketing também, fui misturando tudo, até que chegou a oportunidade de trabalhar na Know-how. E aí, quando eu entrei lá, eu entrei para ajudar na parte comercial. Só que aí o Felipe tem uma visão fantástica, ele falou assim, tem um setor chamado sucesso do cliente, Customer Success. Você já ouviu falar disso? Eu falei assim, putz, nunca ouvi falar disso, né? E aí, entrei nesse setor, aí dentro desse setor eu acompanhava, né, os associados da Know-how, para que a jornada deles durante o projeto seja muito bacana, né? Então, é justamente isso que faz. Só que aí, o que acabou acontecendo? Eu falei assim, Felipe, eu acredito que dá pra gente ajudar mais as empresas. Posso tocar um projeto de consultoria aqui dentro da Know-how? Aí eu comecei a tocar esse projeto dentro da consultoria. Só que aí, as nossas visões, eu queria implementar mais tecnologia, mais... Aí foi se distanciando, porque a Know-how foi indo para um caminho mais de network, mais eventos, né? E até que se distanciou muito do que eu tava visando. Aí eu decidi pegar minha própria trajetória, né? Foi tranquilo, assim, esse momento. E aí eu comecei esse projeto. E aí depois eu chamei meu sócio, o Anderson, obrigado, Anderson. Depois o Caio entrou, que também é meu sócio desenvolvedor. E a gente foi criando essa pegada que... necessariamente toda empresa é uma empresa de educação, né? E aí Ela só não sabe disso. Ela só não sabe disso. Então, por isso que a gente tem que ensinar, né? O dono da empresa, ele se torna um grande professor dentro da organização. Ele tem que educar o cliente, o fornecedor, o colaborador. Essa é a grande função do gestor, do empresário. Tendo isso em mente, eu falei assim, beleza. Se toda empresa é uma empresa de educação, eu já sou uma empresa de educação. Bacana. Agora, eu preciso aplicar as tecnologias de mercado, CRM, IA, BI, para ajudar essas pessoas. E aí nós somos uma empresa de consultoria. Então, aí, uma empresa de consultoria que tem essa pegada educacional, que aplica a tecnologia. Aí, fui criando o próprio modelo, né? Nós somos muito... Os nossos produtos, eles são... Agora, você já está falando da Rentemax. Isso, os nossos produtos são muito únicos. Nossos produtos Tenta explicar para a galera, então, que está no sufoco, o que a Rentemax faz e como que ela poderia ajudar. Legal, a Rentemax é uma empresa de consultoria, né? Nós temos 3 produtos, né? O primeiro produto é que deu origem à empresa, é um produto de consultoria mesmo, chamado R-Master, é um projeto empresarial que fechamos com as empresas. Nós vamos ajudar elas nos 4 pilares da qualidade: cultura, pessoas, processos, tecnologia. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, Arthur, eu quero aplicar aqui um CRM. Eu falo assim, beleza, como que tá a cultura da sua empresa? Ele, como assim isso importa? Eu falei assim, meu amigo, você já tentou outras vezes, né? Possivelmente a pessoa já tentou. Já tentei e tal, que não sei o que lá. É que pode ser que a cultura tá comendo a estratégia no café da manhã.
Peter Drucker. né? Entendeu? Pode ser que esteja fazendo isso. E aí a gente começa a trabalhar em cultura, ver as pessoas que têm o capital humano que temos disponível, organiza os processos para depois colocar essa tecnologia, né? Que pode ser um BI ou um CRM, né? Então a gente tem muito essa pegada no R-Master, né? Que é um produto muito diferente, muito, muito, muito diferente. Que a gente pegou muita referência das visitas que fizemos em Florianópolis. A gente visitou bastante em Florianópolis, aí tem essas empresas. Esse é o primeiro produto, né? Então é como se fosse um geral, um 360 na empresa, voltado a processos e dados. Uhum. Nosso segundo produto é o seguinte, é o FinMax. É uma assessoria financeira. O que a gente faz? A gente basicamente se torna o diretor financeiro dessa empresa. A gente vai fazer os relatórios financeiros para que possamos ajudar em fluxo de caixa, DRE gerencial, porque é sobre o caixa, não sobre competência. Não estou falando mal de contador. O contador é parceiro nosso, mas eles trabalham sobre competência, né? Então, o que você vai no futuro, o caixa é o que está no momento ali, né? Então, a gente cria esses relatórios personalizados e a gente apresenta para o empresário. Para ele tomar decisão, a gente faz plano de ação em conjunto com ele, apresenta dados. E a gente também cria tecnologia, né? BI, um dashboard personalizado que ele precisa ver para o negócio dele. Por quê? Os sistemas hoje, eles são generalistas. Então, é um geral para você ver. Agora, poxa, eu tenho uma loja de imóveis. O que eu preciso ver? Né? O que eu preciso ver para comprar melhor, por exemplo. Então, a gente personaliza. Estoque, né? Você tá muito É bem personalizado, a gente faz tudo personalizado. E o terceiro, a gente aplica inteligência artificial nas empresas. E a gente tem um sistema próprio de IA, que cria agente de IA, que faz otimização de processos, né? Aí tem a Instead, é cliente nossa, Sertão, Multicoisas. Várias empresas têm colocado esse produto de IA. Mais de 200 empresas estavam falando. Sim, né? tem bastante cliente. Eu já fui lá, é maneiro. Vamos marcar da gente ir lá. Vamos sim. Vai lá. É bem bacana, assim. E essa é a forma que a gente Uma energia ajuda. boa, sabe? Uma empresa A galera é bem nova, bacana assim, lá. nova. Graças a Deus a gente tá com uma equipe muito boa. Mas os meus desafios aqui estão, eu também já vivi grande parte deles dentro da empresa. E esse é o livro número 2 que eu vou lançar. Maneiro, legal. Já Conflitos empresariais. Show. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa já, dentro dessa barca aqui que você acabou de falar, dos produtos, né? Você falou que toda empresa é uma empresa de educação, talvez ela não saiba ainda. E talvez quando você senta com um gestor ou com uma empresa, talvez a pessoa nem saiba qual que é o grande problema. Vocês identificam isso também? Por exemplo, na hora de oferecer, porque às vezes o cara quer um financeiro, quer lá o produto financeiro, mas na verdade o dele são os 4 pilares lá. Uhum. Como é que vocês fazem isso? E assim, demora muito para você... Enfim, você já sentou com mais de 200 empresas, então demora muito. Você fala assim, putz, isso aqui vai ser um trabalho. Você já deixa isso claro para a pessoa. A gente tem a gente elabora um projeto, né? A gente já faz um diagnóstico, um pré-diagnóstico ali, falando com o dono, fazendo algumas perguntas assertivas, até para entender a fase empresarial que ele tá. Certo. Se ele tá na sobrevivência, se ele tá na organização, na criação de time, tem que entender um pouquinho como que ele tá. Uhum. Né? E aí, a partir do momento que a gente entende como que ele tá, a gente começa entendendo. Aí, pode ser que nesse momento, a gente fala assim, seu problema não é esse, tem esse outro. E a gente pode te ajudar também, mas seu problema também é esse. Ou seu problema não tem nada a ver com isso. Né? Mas, geralmente, a gente faz um projeto bem alinhado, né? Pode ser que ele queira algo complementar futuramente. E a gente auxilia ele em outro produto, por exemplo. Muitas das vezes ele começa com o FinMax, que é a parte financeira. E aí a gente fala assim, ele fala, poxa, mas os processos da sua empresa estão extremamente, né, desalinhados, né? Aí, a gente tem o R-Master, o que você acha? Aí a gente conversa com o empresário, né? Somos muito voltados a dar clareza para os empresários e gerar relacionamento. Eu sou muito dessa parte do relacionamento, né? A longo prazo, construção, né? Isso é muito importante. Você acaba criando uma consciência nesses parceiros, né? Eles acabam virando parceiros, né? Parceiros, assim, são extremamente parceiros. Eu falo muito que o empresário, Werner, ele precisa trabalhar a mentalidade, né? É o primeiro pilar, assim, é consciência, mentalidade empresarial. Por quê? O empresário, se mostrar aqui, né, e muitas das vezes a conta tá negativa, né? Mas como que se lida com aquela pressão? Porque empresariar e empreender tem a ver com consistência e quanto tempo você aguenta aquilo. E isso é muito importante, porque até minha mãe falava... Eu vou contar uma história, né?
aqui pra vocês, né? Eu comecei o curso, fazendo o curso, aí eu fiz 1 ano, aí eu falei assim, poxa, engenharia não é pra mim. Aí eu tranquei. Você era bom de matemática? Sim, eu adorava química, o Caia, né? Física. Ah, eu não peguei. Tom. Física, matemática, adorava, né? Assim, era viciado, né? E aí, beleza, né? Aí eu falei assim, eu acho que isso não é pra mim. Aí eu saí. Aí quando eu saí, minha mãe, ela sempre foi muito poderosa, né? Muito poderosa. E ela falou assim, filho, faz qualquer faculdade que você queira. Não importa, mas faz uma faculdade. Ela sempre foi da educação, sabe? Tem que fazer estudo. Hoje, eu sou muito contra as pessoas que falam, você não precisa se formar. Eu sou muito contra, assim, me desculpa, né? O que a galera fala... né? Eu sou contra, desculpa, sou contra, tenho que fazer. Arthur, mas é um ensino tradicional, mas assim, muitas das vezes você não vai aprender ali sobre administração, exemplo. Você vai se conectar com a pessoa que pode mudar a sua vida. É isso. Entendeu? Então São isso é muito conexões, importante. Né? Então, eu tranquei, e minha mãe, beleza, lá trabalhando, minha mãe é muito estratégica, né? Eu lembro, as perguntas dela eram muito poderosas, sempre, né? E ela fazia pergunta, ela falou assim, filho, vou te ensinar uma coisa. Eu também desisti da medicina por um tempo. Eu também quis desistir. Mas eu voltei e eu aguentei. É porque é sobre consistência, resiliência. Quando ela falou isso, eu falei assim, putz. Tô sendo fraco. Tô sendo fraco, né? E nós, como seres humanos, a gente tem que aguentar as coisas, né? E aí, pensei, quer saber? Vamos nessa, né? Aí voltei com energia, né? Aí teve semestre que fiz 13 matérias juntos, assim, fiz tudo junto, né? E aí consegui me restabelecer, né? Porque muitas das vezes a gente quer desistir, né? E até muitas das vezes na empresa, assim, né? Tava lá, já desisti várias vezes, voltei várias vezes, né? E a gente volta mais forte, né? Porque o jogo tá no longo prazo. É sobre sustentabilidade. É uma visão de futuro, né? Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando um pouquinho pro livro, né, voltado, né, uma coisa de detetive, de ficção. Você acha, a gente até falou disso, mas você acha que os livros de gestão, eles acabam escondendo alguma verdade que de repente, assim, trazendo em algo mais interessante, pode despertar um insight nas pessoas? Então, olha só, professora, que pergunta poderosa, né? Esse é um livro, na realidade, sobre cultura organizacional, sobre a cultura brasileira também, né? Porque, e muitas das vezes o Peter Drucker, com o conhecimento dele, é um conhecimento que a gente usa a adaptação. E essa é a maior habilidade do empresário, adaptar o conteúdo à realidade, né? Só que aqui eu falo assim, isso daqui é a realidade das empresas brasileiras, né? Então, isso que eu decidi mostrar. Os livros de gestão, eles geralmente não escondem, mas eles falam de uma forma técnica, né? Esse lado social. Aí eu falo assim, pô, mas essa questão de fofoca, roubo, isso é um conhecimento, assim, comum da galera. Mas ninguém escreveu sobre isso. Tá na academia, né? Não tá na academia. Eu falei assim, vou escrever sobre isso, verdade, né? Pô. Né? Entendeu? E aí, Verdade. o ar de detetive, ele veio da seguinte forma. Eu gosto muito, né, de Sherlock Holmes. Muito, bastante. Eu ia te Assim, perguntar isso. as séries, os filmes, livros, né? Sempre gostei desse ar detetivesco, né? Os nomes dos capítulos, cara. Na hora eu lembrei de um box do Sherlock que eu tenho lá em casa. Eu falei, o nome dos capítulos chama Rede de rumores, Chamas da Vingança, A Falsa Leal, né? Então, Amor e Finanças Empresariais, né? Então, foi o caminho de construir, né? E o personagem, ele veio para ser esse elo dos contos. Até porque os contos, por exemplo, assim, o personagem, a Cláudia, do capítulo número 1, ela não se conecta com o capítulo número 5. Mas o personagem central é onde que a gente se conecta com ele. Isso é muito importante. A gente se conecta porque a gente quer ser ele. Poxa, como que ele chegou a essa conclusão? Né? Isso é muito bacana. Quando você assiste Sherlock Holmes, você fala, cara, como que ele pensou nisso, né? Como que ele fez? Isso é muito bacana, né? Que te deixa curioso, entusiasmado. Qual a habilidade que eu tenho que me desenvolver para alcançar isso, né? Então... E é legal que conforme você vai lendo o Sherlock, nos outros contos você já começa a falar assim, já começa a querer ajudar ele, meio que ajudar, né? Você já começa a pensar assim, putz, como é que é? E meio, ele sempre traz um pouco de como ele conseguiu chegar lá, né? As observações
que ele fez, e você começa a fazer observações ao longo do... Olha, Werner, que bacana, né? Vocês lembram de Scooby-Doo? Sim. Sim. Então é a mesma pegada. Você descobre o que vai ser, como que vai fazer, como que resolve isso, né? É a mesma pegada. Tem um filme chamado Entre Facas e Segredos. Não sei se vocês já assistiram, né? Knives Out, do Ryan Johnson, né? E aí ele também é de mistério, suspense. Então foi a mesma pegada. Será quem que matou a pessoa? Como que aconteceu isso? Quem colocou fogo nesse carro? Como que foi isso, né? Então você poder entender um pouquinho desse ar misterioso é a pegada de filme que eu gosto. É a pegada de história que eu gosto. Aí eu falei assim, vou juntar tudo, né? Maneiro. Não, e aí a gente falou do Goosebumps, né? Goosebumps eu assistia com a minha irmã, cara. E assim, eu adorava, cara. Adorava mesmo. Era numa época que a gente não podia escolher, né? Que a gente vai assistir, tem que esperar. Tinha intervalo, né? Hoje tem intervalo, meus Aí filhos vocês se falam, organizavam. Isso. para isso, não sei o que. Eu falo, não tem como parar, faz A gente parte. se organizava pra assistir, né? E os contos eram assustadores, assim, né? Sim. E aí, quando você falou que você trouxe, eu falei, putz... E aí, são problemas, às vezes, assustadores, né? Não. Você senta lá e fala pra falar com os empresários. Existe um fantasma dentro de cada processo ineficiente, cara. Conta pra gente aí. Ó, o capítulo número 7 é sobre assédio. Entendeu? Então, é um fantasma da nossa cultura, do Brasil e tudo mais, né? E goosebumps, do inglês, é arrepios, né? Causar arrepios nas pessoas, né? E quando eu assisti aquilo, é na realidade uma alegoria, uma metáfora, uma analogia, né? Às coisas, né? Que acontecem de verdade. Porque na realidade a série é do interior dos Estados Unidos, né? Alguma coisa meio misteriosa que aconteceu ali, né? Tudo mais. E aí, esses são os nossos fantasmas da nossa cultura, entendeu? Esses são os dilemas que a gente vive. Por quê? Querendo ou não, tem a ver com o nosso jeito brasileiro de ser, como a gente lida com as coisas. O brasileiro, ele, por mais que tenha os valores, assim, a gente poder trabalhar isso, parece que o brasileiro às vezes esquece dos valores deles mesmos, né? Tipo, valores como pessoa.
Galera, seguinte, tá gostando desse bate-papo? Sussurros empresariais, legal, né? Tem muita coisa pra gente falar ainda. Então é o seguinte, curte, compartilha, deixa seu recado aí. Se você já leu o livro, já conhecia o livro, se tá curioso, deixa aí o seu recado. É muito importante pra gente. A gente tá em todos os streams de áudio, a gente tá no Prime Music, Spotify, Apple Podcast. Então, curte lá. Se estiver lavando louça, dirigindo, põe um Novocast Podcast, vai ser legal pra caramba. Deixa 5 estrelas no Spotify, descobri isso esses dias aí, é muito bom, viu? Deixar os 5 estrelas aí, quer ajudar a gente, deixa os 5 estrelas no Spotify, coloca a gente lá no alto, vamos espalhar a mensagem do Novocast, tá bom? Você falando aqui dos contos, eu lembrei aqui de uma coisa que eu sempre digo, o livro é uma forma de você viver várias vidas em uma só. Ou então ter várias mentorias, né? Cada livro é uma mentoria. Porque, você é o mentor da sessão. Né, a gente tá falando, você até falou, putz, são coisas que não são legais e que algumas pessoas viveram essas coisas, né? E talvez você não precise embaixo do tapete, às vezes. Você não precisa viver, mas você consegue ter consciência sobre isso, né? Essa coisa dos valores, a gente não saber talvez os valores, a gente às vezes até vive, mas não sabe externar isso. É consciência mesmo, clareza. Clareza sobre quem você é, e aí, de repente, diante de dilemas éticos, você consegue, com um pouquinho mais de consciência sobre quem você é, sobre que valores você tem, você consegue tomar uma decisão certa, né? Acho muito legal esse estilo aqui. Eu acho que aproxima as pessoas da leitura. Achei uma coisa muito bacana que você falou assim, não é pra substituir, mas é pra conectar. Quando a gente faz um episódio de podcast falando de livros, talvez a gente conecte uma pessoa que não curte ler, né? Mas que esse ano, 2026, ela escolheu, vou ler, mas não sabe qual livro ainda. Talvez seja esse pra você começar. Porque são histórias, são contos, mesmo que você não seja empresário, cara, né? Vou ler aqui uns contos aqui, vai ser legal, enfim, né? Dividido muito. O que eu achei bacana também do livro, fazendo uma leitura inspecional, é que ele tem muitas ilustrações e o espaço, né, entre as linhas é muito bom. Então, pra quem tá lendo, às vezes, muita gente reclama que quando lê, né, sente sono, né? Ele é colorido, então o subtítulo ali, ele tem uma cor diferente. É lindo. O livro é lindo. É muito bonito. Lindo. Muito bonito. Visualmente, muito bonito. dá Muito bem gosto, dá feito, vontade assim. de ler. Foi uma preocupação muito grande, né? Um dos valores da Retemax é a arte, né? Eu sou músico, né? Então, eu decidi fazer algo mais artístico, assim, né? Eu até, quando eu tava desenvolvendo o livro, né, o Kenan, né, o Kenneth Correia, ele lançou o livro dele, que é Organizações Cognitivas, né, que é fantástico, né, e aí o dele também é muito colorido, é muito bacana, não sei se vocês já leram o livro dele, é muito legal. E aí eu falei assim, putz, cara, eu vou pegar essa referência aqui, vou me inspirar. Mas o dele tem uns detalhes bacanas, né, porque durante o livro, ele tá falando, né, o Kenneth, aí ele coloca uma tarja verde, assim, né, tudo mais, ciano, e aí ele fala assim, ó, agora é IA explicando o que eu tô falando aqui em cima. Putz, eu falei, cara, que ideia bacana, ele é cara. Muito legal. Ele é um gênio, né? E o livro é isso, né, Werner? Porque ele é colorido, porque ele tem ilustração, porque ele tem tudo isso, pra facilitar a leitura. Maneiro. Pra facilitar a leitura. Ó, depois a gente vai colocar link, fica tranquilo que você vai ter Coloquei acesso no a Eclap esse... por causa de você, eu já legal. fiz, eu faço as coisas. A gente vai conectar vocês com o livro do Arthur, depois a gente vai passar tudo isso pra vocês, tá? Vamos voltar pro livro um pouquinho? Vamos. Quer fazer? Quer Vai ir? lá. Não, pode ir, vai lá. Não, então, eu gosto muito de falar de liderança, né, Arthur? A gente já se conectou com esse assunto. E aí tem uma parte do livro, né, que fala da síndrome da sala envidraçada, né? O que acontece dentro dos ambientes que ninguém conta. Como que a vaidade do líder, né, nesse processo pode se tornar um assombro dentro da cultura organizacional, né? Aquela pessoa que não tem humildade, que é vaidoso, que é orgulhoso. Conta pra gente na tua visão. Nossa. Vaidade, o pai dos pecados, né? Pois é. Orgulho também. Esse aí é da Cláudia, do capítulo número 1. E não é você, tia. Não é você, tia. São ficções, não são sobre vocês. Não é nada são pessoal, inspirações, né? E na realidade, o que acaba acontecendo, né? O capítulo número 1 é sobre nepotismo. Sim. Né? Então, às vezes, por exemplo, assim, numa empresa, né? Você pega e aí você coloca seu marido para trabalhar lá, ou você coloca sua esposa e às vezes não tem as habilidades, né? Ou a pessoa acaba criando um ego, né? Sou dona da empresa, né? E tudo mais. E é dona, mas às vezes, assim, confunde o jogo, né? E é justamente a confusão do chefe e do líder, né? Que acaba acontecendo, né?
E aí, às vezes, a pessoa acaba criando até às vezes um personagem. A gente tá lendo lá na nossa equipe. Toda sexta-feira, inclusive a galera acabou de ler já, acontece o Cumbuca lá na nossa empresa. Então, as pessoas leem um capítulo por semana lá na nossa empresa e eles discutem. Capítulo dos sussurros? Não, é um capítulo de qualquer livro. livro. Aí a galera tá Tá. lendo agora O Ego é Seu Maior Inimigo. Do James Holiday. Esse aí, esse aí. Já li esse livro. E aí, O Ego é o Maior Seu Inimigo, eles estão lendo sobre isso. Ryan Holiday. E aí, o que é bacana, cara? Ontem eu saí com a pessoa da nossa equipe, o Vini, e ele falou assim, poxa, Arthur, as pessoas são vaidosas, o empresário é vaidoso mesmo, né? Então, eu falei assim, cara, porque às vezes, da onde que ele surgiu? Qual que é o problema da infância dele, né? Que acabou criando, né, essa pessoa que, assim, eu não falo mal, assim... O problema não é você ser ambicioso, né? É você confundir as coisas, né? Ganância ou flertar com superioridade, né? Até tem uma cliente nossa lá de Cidrolândia, né? Que ela fala, a Geise, né? Geise, obrigado. Que ela fala assim, que ela ensinou os filhos dela. Nunca olha para baixo nem para cima. Olha no mesmo nível para as pessoas, porque somos todos iguais, né? E isso é bacana, é importante a gente ter... Isso é um valor, né, professora? Isso é um valor, né, nós como pessoas. E essa sala de vidro, na realidade, é uma alegoria que... eu não tenho nada a esconder, eu sou forte mesmo, mas por de tanto temos o nosso eu interior, né? Que precisa ser corrigido, né? E trabalhado. Que é uma jornada eterna, né, professora? É. Uma jornada eterna, A né? cada novo desafio, a gente descobre um bloqueio, algo que faz a gente ser forte para não passar por algo que machucou a gente no passado, mas vai criando uma casca que na verdade, ela precisa de cura, né? Era Bastante. Criando falou uma do Cavaleiro ferida. Preso na Armadura? Então. A fábula é sobre isso, né? Você criou uma casca tão forte que você não consegue mais tirar aquela armadura de jeito nenhum. E aí ele tem uma jornada inteira, né? E aí naquela jornada você consegue... E é um livro, tipo assim, de uma fábula. Ele não vai falar diretamente Eu tô com esse livro isso. lá, eu não li ainda. Eu li tenho- só Não o vai Boa falar Sorte. Não vou te dar spoilers, então, mas ele não vai falar diretamente isso. Mas ele vai mostrar pra você que talvez você esteja nessa armadura, né? Buscando aprovação o tempo todo, né? Perdendo o que é importante pra você no caminho. E olha Maneiro. só que legal. Eu tenho um professor que foi um professor de literatura, e ele falava assim... não vai ler livro de autoajuda. Ele falava isso pra mim. Ele tinha, né? Não sei se ainda tem, né? E aí, ele gostava de Vidas Secas, né? Literatura, né? Tudo mais, né? Dom Casmurro, né? Histórias emblemáticas, né? E tudo mais. Aí eu falei assim, não vou escrever um livro de autoajuda não, professor. Né? Mas ele tem isso, né? Não importa. E se o livro tá ajudando as pessoas... Eu acho. Eu sou dessa opinião sobre aí também. isso, entendeu? Vida que segue, né? Faz você seu próprio livro e manda bala, irmão. Faz do seu jeito, né? E eu acho que assim, por exemplo, os livros mais clássicos, eles são mais minuciosos, né? Eles são mais profundos mesmo. Mas também ajudam. Também são de ajuda, né? Porque você tá lendo ali, às vezes você tá se identificando com aquela história. É mais uma coisa de alma mesmo, eu acho, né? É uma opinião assim. Quando eu leio, por exemplo, um livro, né? Sei lá, o Flaubert, né? Madame Bovary. Sim. Pô, você lê, você fala assim, putz, né? Tem um pouco dessa história aqui que conecta com o humano mesmo. E aí você fala assim, pô, o cara é um gênio, né? O cara, tipo, conseguiu ir profundidade aqui no trem, né? Mas aí você não precisa de tanta profundidade. Entendeu? E vai te ajudar de qualquer jeito. 200 entendeu? anos depois, a galera ainda fala assim, será que traiu ou não, né? Lá no Dom Casmurro, né? cara, De tanta né? profundidade que gerou, né? E a história do Bentinho também, você fala assim, putz, né? Uma crise mesmo de identidade, o que ele foi. No final da vida, você fala assim, putz, né? Eu não quero ser esse cara, não. Não quero ser essa pessoa, né? Isso aí. Olha só, a gente falou aqui, sussurro, você falou no começo, né? O sussurro, o que é o sussurro, né? É um baixinho, né? Ali Bastidor. um bastidor, mas é baixinho, então ali, de repente, chega ali a Retemax, dá pra resolver, porque é um sussurro. Mas e quando o escritório tá gritando, né? Ainda dá pra resolver quando o barulho é tão alto, você chega assim, putz, isso aqui tá demais. Tem salvação, cara? Existem 2 momentos que nós devemos mexer nas nossas empresas em cultura, né? Que é quando a gente cria a empresa ou agora.
Então, em algum momento, você vai ter que colocar o dedo nessa ferida na sua empresa para mexer nela. E a cultura, ela é o bem mais precioso da empresa. Eu falo bastante disso, né? Então, se as pessoas estão falando, estão tendo essas fofocas, essas situações, é porque você não está conseguindo ser o protagonista da história da sua empresa, né? Então, você não está conseguindo conduzir a gestão da comunicação interna de uma forma correta. Então, significa assim, Arthur, eu tenho que fazer reunião com o time e tal? Tem que sim. Tem que sim. Ah, não posso contratar alguém para fazer? Não. É você é o dono da empresa. Né? Você é tem o a linha do líder. tempo dela, né? Você tem que contar a história da sua empresa para as outras pessoas, tem que ter o storytelling. Isso é muito importante. Você administrar a linha do tempo da sua empresa e você manter a essência dela. E muitas das vezes no empresariar e no empreender, isso acaba se perdendo. Então, quando chega esse momento, que eu falo bastante para os empresários, me conta a sua história, né? Até o nosso cliente, né? Que assim, ele me contou a história dele, tá quase 40 anos empreendendo, né? E eu falei assim, as pessoas sabem essa história sua? Porque às vezes as pessoas veem ele como uma pessoa assim, não sabem. Eu falei, posso contar a sua história para as outras pessoas? Peguei e organizei, né, um documento bonito e tudo mais, e a gente conta isso. E isso conecta, as pessoas se conectam, né? Por isso que tem que trabalhar a história, a cultura dentro da organização. Porque, que nem você falou, às vezes tá gritando, né? Às vezes tá gritando, mas não é um grito surdo, né? Porque as pessoas não estão falando necessariamente, só que as pessoas estão sentindo, né? E olha só que legal que você falou, né? Contratar e demitir faz parte do jogo. As pessoas não podem esconder essas ferramentas. Eu até falei um vídeo essa semana no Instagram sobre uma pessoa, né, da equipe que ela foi demitida, né? Isso em uma empresa lá de Campinas, eu tava comentando sobre esse vídeo. Ela foi demitida, ela foi lá e depredou o carro da empresa, né? Aí eu falei assim, ó, não tô sendo pró-vandalismo ou não tem nada a ver com isso. Mas o processo de gestão, ele não foi bem executado. Em algum momento. Porque Faltou feedback. faltou algum elemento. A contratação não foi... Porque quando a gente usa o desculpability, né, que é até o conceito do João Cordeiro, né, que é psicólogo organizacional, e a gente não usa a autorresponsabilidade ou accountability, o que acaba acontecendo? Tudo vira problema externo. Agora, o que você consegue controlar? Você consegue controlar o fio narrativo da sua empresa. Você consegue. Então, por isso que as reuniões são importantes, a governança empresarial. O Renan deve ter falado sobre governança, né? Governança é muito importante. Então, as pessoas vêm... E, às vezes, você pode até não ser a pessoa que está fazendo gestão de fato, mas se você está fazendo a reunião, as pessoas... Pô, a liderança está acontecendo, a liderança está presente, a liderança está fazendo acontecer. Pô, demitiu a pessoa, demitir... é também um sinal para as outras pessoas do que os comportamentos que não precisam estar mais na empresa. E uma dica que eu dou bastante para os empresários, né, que é um dos máximos da gestão, contrata devagar e demite rápido. Porque se você deixar aquela pessoa cuidar da narrativa da sua empresa... É igual uma laranja. É uma laranja. Dentro né? Uma laranja que está contaminando, né, as outras todo. pessoas, né? Mas também você tem que entender a sua mentalidade, nível de consciência. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque senão você fica maluco, né? Então, fala para você demitir amanhã, né? Você também tem que ser estratégico, olhar fluxo de caixa, analisar, né? Então, são vários fatores, né? Você sabe, assim, alinham isso. olhando o que o Arthur tá falando, basicamente assim, né? Que a cultura, ela é impactada muito fortemente de acordo com o comportamento do líder. Sim. Né? E se essa cultura é uma cultura mais tóxica, pode ser que esse comportamento da liderança ela não está refletindo os valores da empresa, né? Então aí entra toda aquela questão do mapa estratégico. Então quais são os valores da empresa que você trabalha? Você sabe? Né? Se você não sabe, pode ser que a tua liderança também não viva aquilo ali. Então, eu sou apaixonada por esse assunto. Você gosta, E né? vejo que a Renta Marx, ela tem workshops, movimentos, né? Me chama que eu quero participar. Vamos. Que eles fazem justamente isso. Ó, vamos lá, vamos pegar o mapa estratégico aqui. Quais são os valores que a empresa prega? Ah, tal valor. Mas e aí? Esse valor ele tem que ser vivido a partir de 3 comportamentos, né? Como que eu vivo o valor união? Ah, não posso chegar atrasado. Porque se eu chegar atrasado, vai ferrar você. Porque você vai ter que atender o
meu posto e o teu posto. Sabe assim? No fim, né, são coisas simples, né, que a gente faz, né, mas que se não for feito, o básico bem feito, vira uma coisa... Professora, confusa. um ponto muito bacana que você falou, e também esse é um alerta para os empresários, né, para os empreendedores aqui. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo. Isso é muito importante. Tanto pro bem quanto pro mal. Tanto pro bem quanto pro Principalmente mal. o mal. Né? Então, o meu time tá desengajado, as pessoas não fazem as coisas, que a galera só erra. Eu olho, vamos analisar como que tá a liderança, você? Vamos analisar as pessoas da sua equipe que você também fala que são líderes? Vamos analisar isso? Como que tá a sua agenda? Né? Porque o empresário tem que ter agenda. A agenda, ela é o bem mais... O Renan fala. Falou. O Renan é parceiro. Ele faz parte do Conselho Retemax. O Renan, ele é conselheiro nosso, né? Ele ajuda a gente estrategicamente. E aí, o que é bacana? A agenda, ela é muito importante. Para que dentro da agenda você consiga trabalhar e articular a gestão na sua empresa. Sem agenda você não consegue trabalhar. E a gente a gente usa muito o Google Agenda lá na Retemax, né? Até o Conselho dos Empresários. E aí, cada pessoa da minha equipe, né, é uma corzinha diferente. E eu sou o cinza. Então, se você vê o cinza, tá aqui, ó, Novocast. Então, as pessoas sabem onde que eu tô. Então, cadê o Arthur que não sei o que lá? E é um dos nossos valores, a transparência. Tá vendo? Maneiro. Né? E aí... Vocês vivem o valor, gente vive. entendeu? E o mais Legal. difícil de ser Retemax, é ser a empresa modelo para as outras empresas. Isso é muito Seu teto desafiador. é de vidro, né? Isso é muito desafiador. E esse conceito aí das paredes serem de vidro é de um livro chamado Novo Código de Cultura, do Sandro Magaldi e do José Salib Neto. Eu adoro isso, cara. Eu adoro Gestão da Manhã, adoro. E aí dentro desse livro, eles falam que as empresas elas não podem ser mais caixas pretas, elas têm que ser caixas transparentes. Massa. Né? E esse conceito de caixa transparente, o que você faz? Quando a empresa está com um problema de venda, a gente tem que olhar para dentro. Só assim, como assim, Arthur, olhar para dentro? Porque dentro, os processos eles podem estar desalinhados internamente, a cultura desorganizada, essa parte interna desorganizada, a comunicação não está chegando na ponta da forma adequada. Ou seja, você não está conduzindo o fio de novo. Né? Uhum. Então, ou a sua equipe também não está conseguindo conduzir da forma mais apropriada para o seu momento. Né? Porque sim... Estamos com a nova reforma tributária, não estou falando para, Arthur, você está sendo alienado. Não, existe isso, eleição existe, esse vai ser o ano com muito feriado, Copa do Mundo, tudo isso é real para o empresário, a gente não pode mentir e ser alienado. Mas quais são os recursos internos que eu consigo trabalhar na minha organização para otimizar ao máximo com o que eu tenho? Legal. Isso é gestão. É trabalhar com fio condutor na sua empresa da melhor forma possível com o que você tem. Legal. Não ficar, mas eu não tenho isso, eu não faço isso, eu não, né? Ficar sofrendo com algo que naquele momento você não tem ali de pronto, né? Quer mandar? Quero. Você falou aqui sobre toda empresa ser uma empresa de educação, né? Talvez alguns não saibam disso. Você falou sobre educar todo mundo, né? Você está o tempo todo educando todo mundo. Você fala com muito respeito, assim, sobre educação. Você chama ela de professora. Sim, né? sim. Porque sim, professora Sabrina. Porque isso mostra um respeito, assim, Sim. por essa... Sim, aprendi muito, Pela aprendo. educação mesmo, Uhum. né? E você acredita, assim, que isso é uma missão espiritual, assim, de curar outras pessoas? Você chegou a falar em um momento aqui, não vou lembrar o trecho, mas você falou sobre isso, ou se você acha que é mais uma estratégia de retenção das pessoas que estão ali, da cultura? Como é que você enxerga a educação, assim, profundamente? Quero que você tire do fundo da sua alma, falando sobre educação. Tá, eu vou falar dos anos 50, então, pode ser? Pode. Meus avós, eles saíram de Anduí, né? Uhum. Uma cidade do interior aqui do Mato Grosso do Sul, né? E meu avô, ele não teve ensino, nada, não estudou nada, e ele era feirante junto com minha avó. E existia um maluco, ali nos anos 60, 70, chamado Pedro Chaves, não sei se vocês... Já vi aqui. né? Que lindo. E aí ele fez um movimento muito maluco na época e muito inovador, que ele vendia ensino futuro. Não sei se vocês sabiam dessa estratégia que ele fez da massa. Que é o Sim, seguinte, ele contou. que ele contou, né? Pra conseguir recurso, Então, por pra exemplo, assim, ó, construir a porque líder. não tinha produto. E às vezes o empresário fica assim, quando eu tiver pronto isso, eu faço isso. Ele não tinha, né? Então, o que eu vou fazer, ó?
eu consigo vender 5, 6 anos de ensino pela metade do valor e você já fica aqui, os alunos... Aí, meu avô comprou a ideia. Meu avô foi uma das pessoas que comprou a ideia. E por causa disso... Como que é o nome do seu avô? Vidalvino. Seu Vidalvino. Alvino. Vidalvino Nogueira. E aí, meu avô comprou pra minha mãe entrou na massa, minha mãe se formou em medicina. Né? E aí, o que é bacana, né? Minha mãe era pediatra, ela foi a maior pediatra do Mato Grosso do Sul. E ela é uma pessoa que educava muito... Qual que era o nome dela? Francisca Duarte Nogueira. E aí, ela era pediatra, ou seja, ela estava educando o pai, né? E estava educando também o filho com os comportamentos. E aí que eu aprendi que a mãe, ela era muito boa com soft skills, habilidades comportamentais. Só que eu não sabia esse conceito direito, assim, né? E aí ela era muito boa em falar, assim, com a criança e como falar para ele, ó, isso aqui é isso aqui. Tanto que na sala dela, que hoje é a minha sala, né? No escritório, as paredes eram só com fotos dos pacientes, assim. Vários pacientes. E ela já conseguiu atender várias gerações, assim, até às vezes da família, né? Minha mãe foi durante 40 anos pediatra. E aí, tendo isso em mente da educação, Pedro Chaves, de uma forma indireta, depois que eu fui descobrir todo esse lance, porque aí eu fui numa palestra do Pedro Chaves e falei assim, putz, cara, meu avô comprou. Porque às vezes você não sabe direito a história exata da sua família, mas aí eu entendi, eu falei assim, nossa, meu avô fez isso, né? E tal. E minha mãe, ela sempre falava de educação. Sempre sobre estudo, né? E eu não tô sendo presunçoso, né, em falar, o Arthur não é essa pessoa. Mas eu acredito muito na educação. Eu acredito que o nosso modelo educacional, como ele está, ele pode ser melhorado. Ele pode ser melhorado, sabe? Por exemplo, que nem a STED, Metodologias Ativas lá, que a professora me deu a aula, foi fantástico, né? Então, eu aprendi muito com isso, né? Eu sou professor da Novo Oeste, na aula de Inteligência Artificial, então, lá a nossa metodologia, eu que criei lá, e eu falei assim, vou dar aula dessa forma. Beleza, manda bala. Então, você de uma forma inovadora, causando, assim, sensações e experiências com as pessoas. Então, quando você junta, isso é o ensino moderno, né? O conteúdo, a informação com experiência, junta e conecta, absorve, né? Aí você transforma. E transforma a pessoa, né? Então tem que ter experiência. Maneiro. Deixa eu pegar um gancho, a gente já tá quase indo na hora da gente ir pra roda de tereré. Tá bom, papo, Não acredito! né? Pô, vocês estão organizados pra caramba. Você tem agenda, né? A gente tem agenda também. Mas deixa eu pegar um gancho, eu não sei nem se seria legal falar disso, mas você que manda. Você já falou, acho que mais de 5 ou 6 vezes aqui da tua mãe, né? E a tua mãe, ela aconteceu tudo isso na pandemia, foi isso, né? Sim. Você pode falar pra gente, assim, como que foi esse processo, né? Da pandemia de perder a sua mãe, devolver a sua mãe pra Deus, né? Porque pelo que você conta dela, ela é uma pessoa iluminada, né? Então, certamente ela tá nos braços de Deus. Como que você superou tudo isso, né? Ainda tô superando. Isso, e se dentro disso tem, né? Como que você trabalha a tua fé, a tua espiritualidade, né? Que se você quisesse compartilhar coisas. Se você quiser falar, bacana, né? não. Professora, somos livros transparentes, né? Somos caixas transparentes, né? Não tem problema nenhum, né? Eu morei 2 anos em São Paulo, né? Em 2017 e para 2019, 2000, quase 2020. Aí quando eu voltei a morar com minha mãe, né? E aí era só eu e ela, né? E aí vivi os melhores anos da minha vida, assim, ao do lado dela, assim. E aí ela pegou câncer, né? Estava com câncer, né? Aí tem várias teorias do meu tio mais velho, que fala assim, ela já sabia, ela não avisou nenhuma, ela não queria atrapalhar. E minha mãe nunca queria... Nossa, minha mãe não gostava de incomodar. E eu falando dela, ela falou assim, Arthur, por que você falou de mim, né? Filho, porque ela não gostava. Ela sempre foi extremamente reservada na dela. Sempre foi, né? Se comunicava muito bem, mas extremamente reservada, né? Então, isso que eu faço hoje, ela fala assim, filho... né? Ela falaria, né? Mas aí, beleza, né? Mas aí a gente tem que contar as histórias, né? E aí, beleza, aí o que aconteceu? Foram 21 dias, desde o momento do diagnóstico até o falecimento dela, né? Nossa, então, ela teve câncer nas vias biliares. E eu até lembro como se fosse ontem. Eu tava gravando um podcast um sábado à tarde com o Pedro Pereira. Não sei se vocês conhecem o Pedro Pereira, que é comunicador, ele também é DJ, ele dá treinamento de comunicação. Ele é muito bacana, ele foi sócio da Know-How. Legal. Do Felipe. E aí, a gente tava gravando com ele, aí minha mãe me ligou. E minha mãe não era de ligar, assim. Ela me ligou, filho, preciso que você me leve no hospital. Aí, pessoal, deixei tudo.
vou pra lá, ver o que aconteceu, né? Quando eu cheguei, ela falou assim, filho, vamos lá no hospital ali do coração, ali na Marechal Rondon, né, e tal, passa rapidinho. Eu falei, não, mãe, vamos na Unimed, né, o antigo Miguel Couto, né, o da Unimed, porque é mais rápido, é melhor, né, pô, você é 40 anos, médica lá, né, a gente falou, não, mas tá tudo bem, né. Chegando lá, a gente teve 4 horas tenebrosas, porque aí um médico, ele bateu a cabeça bêbado, aí tomou a fila, aí gerou bagunça lá, que não sei o que lá, tava sangrando, essas coisas. E a gente demorou muito para ser atendido, e minha mãe tava sentindo muita dor. Aí ficamos lá, aí o médico falou assim, não, tá tudo bem, toma esses remédios, né? Aí no outro dia ela acordou pior ainda. Ela acordando pior, eu falei assim, mãe, vamos lá no Unimed, tem mais estrutura, né? Não é falando de um hospital de outro, mas é porque, né? Aí, beleza, chegando lá, aí ela já sabia que ela seria internada, ela já levou umas roupinhas, né? Porque ela sentiu, né? Ela sentiu isso. E aí depois uma amiga dela que era médica lá, chamou eu e a minha irmã chegou, né? Chamou pra conversar, ó, ela já tá com metástase, né? E aí a gente levantou vários cenários, né? Ou ela seria tratada aqui em Campo Grande, que hoje eu vejo que era o melhor cenário. Eu falei assim, cara, como que a gente não ficou em Campo Grande? Ou ia pra São Paulo, que eu queria. Eu falei assim, não, vamos colocar ela no melhor. A gente vende o apartamento, a gente dá um jeito, sei lá, que a gente faz, né? Eu acho que não é sobre isso, né? Ou a gente vai pra São Paulo, ou a gente vai pra Curitiba, onde que a minha irmã mora, né? Tem uma irmã mais velha, Fran. Obrigado, Fran. E aí... Ah, não, vamos pra Curitiba, porque eu já fico lá com sua irmã, né? Que não sei o que lá. Eu falei, vamos. Aí a gente foi pro Erasto Gartner, que é o maior hospital da América Latina para tratamentos oncológicos. A gente foi pra lá, e aí chegamos lá, né, e aí, poxa, ela não era ninguém lá. Assim, eles fizeram o melhor deles, eu tenho certeza, mas era mais uma pessoa, entendeu? Depois eu falei, putz... E aqui ela tinha um poxa, legado. 40 anos, né? Aí chegou lá, beleza, foi ser tratada, e aí eu fui lá, aí, putz, assim, investi muito dinheiro pra ir pra Curitiba. Aí ia... numa semana e voltava na outra, né? Foi tudo isso. Aí toda vez que eu saía, toda vez que eu chegava, ela tava melhor, e quando eu saía, ela piorava. Então me dava um aperto muito no coração. Porque eu tinha que cuidar da empresa, né? E aí ela faleceu dia 12 de junho, né? Dia dos Namorados até. Ela faleceu às 1h35, mais ou menos. E aí ela entrou na UTI, aí quando a médica falou assim, ó, sua mãe pode vir a falecer nos próximos dias, ela tinha falado. Aí, putz, eu desabei, assim, chorei muito, 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 muito. E aí ela foi, aí ela melhorou quando entrou na UTI, eu falei assim, puxa, sabe quando a esperança, ela né? sempre... E aí eu cheguei no banheiro e eu orei tanto, sabe, professor? Eu orei tanto, eu falei assim, por favor, Deus, me dá só mais um ano com minha mãe, eu vou ser a melhor versão, né? Porque por detrás de empresariar, pessoal, minha mãe teve uma empresa dos anos 90 e ela quebrou com meu pai. E ela tinha dívidas milionárias. E meu sonho era empresariar para pagar essas dívidas, né? E aí eu falei assim, poxa, eu vou pagar, eu vou fazer, e ela vai conseguir sem isso, sabendo que sem ter isso, né? Mas aí depois ela entrou e saiu, aí... a médica ligou de novo, sua mãe vai falecer nas próximas horas. Aí meus tios entraram, aí faleceu na frente do meu tio, mas o tio do meio, né? O tio João. Faleceu na frente dele, né? E foi muito triste, né? Foi muito triste, né? Minha mãe é extremamente católica. E aí, a partir disso, assim, entrou num luto muito grande, né? De vida, né? Assim, porque uma das missões da minha vida era pagar as contas dela. Né? Até que eu fui na advogada dela, né, pra ver como que estavam as coisas, e na realidade ela já tinha conseguido pagar, só que ela não avisou ninguém. Putz, foi assim muito doido, minha mãe era muito doida, ela morreu sabendo, mas eu fiquei sabendo só depois de um ano que ela faleceu, eu fiquei sabendo disso. E aí, bom, e aí ainda tento superar, né, vão fazer 3 anos agora, né, e ainda tô lidando, né? Porque o luto, na realidade, ele não sai da gente. A gente acaba trabalhando, administrando ele na nossa jornada, né? E aí, como que eu faço pra fazer isso? Eu falo dela. Porque eu lembro, e aí eu conheci... Eu acho que conheci melhor minha mãe depois que ela faleceu.
Porque as pessoas começam a falar dela. Aham. Tanto que no velório dela foi muito doido, né? Tava eu e minha irmã lá, e a gente muito forte, eu e minha irmã. Assim, a gente não chorou ainda, assim, só chorei quando ela foi enterrada, porque, putz, né? Muito triste, né? E aí, uma mulher chegou assim, que eu não conhecia, ela chegou aí, pegou assim, eu e minha irmã, falou assim, minha vida acabou. Eu falei, cara, quem que é você? Quem que é você? Poxa, é a nossa vida. Minha vida acabou, e agora? Eu falei, poxa, né? Pra ver como que a mãe se conectava. Tinha muita gente. Muita gente, né? Lá no velório dela, né? E ela tem esse legado, né? Eu tô aqui pra falar um pouquinho dela, né? O livro também é isso, né? No começo eu falo só sobre ela, da história dela, dos meus avós sendo feirantes, né? Hoje minha irmã, ela tem doutorado em Direito, minha mãe é professora também, advogada, fantástica, uma trajetória maravilhosa, construiu toda a jornada dela em Curitiba, e eu tô aqui pra construir na nossa terra, né? Em Campo Grande, para poder que esse legado prospere para as pessoas. Porque, na final, toda empresa é empresa de educação, né? O consultório da minha mãe também era. Muito legal, cara. Pô, muito obrigado por compartilhar isso. Me identifico bastante, cara. Minha mãe também faleceu de câncer, tive que viajar bastante. E eu lembro, você falou assim, uma das missões de vida era pagar As dívidas, né? eu queria muito que minha mãe me visse assim, né? Tipo, vencer. Eu queria que ela estivesse lá, né? E eu lembro que eu viajei e quando eu saí, tipo, eu falei, mãe, passei no concurso lá e vou me formar, tá tudo certo, viu? E aí, quando ela disse que quando eu falei isso, assim, meu pai tava perto, ela fez assim, sabe, tipo, ufa. E aí, quando eu peguei o avião, eu desci no aeroporto, aí eu recebi a mensagem que ela tinha falecido. E aí, foi um negócio assim, muito tipo assim, putz, né? Tá tudo bem, posso ir. Sabe? Caraca. E um negócio que você falou, eu conheci minha mãe muito mais depois que ela foi, porque a gente começa a ouvir muitas histórias sobre ela. Muitas Que a histórias. gente não conhecia. Tipo, minha mãe fazia aniversário pra uma pessoa que nunca tinha feito. Ela descobriu, tipo, um vizinho que nunca tinha feito um aniversário, ela achou aquilo um absurdo. Aí disse que fez uma festa pra ele. Tipo assim, pegou e fez uma festa. Que loucura. Fez uma festa e aí ele me contou depois. Ele falou, cara, eu nunca tive uma festa de aniversário. Só me conheceu uns 6 meses, ela fez uma festa de aniversário pra mim. Eu chorei igual criança quando eu cheguei em casa. Que loucura, velho. Porque ela fez uma festa pra mim. Eu falei, puta, aquela festa? Eu falei, aquela festa. Aquela festa era meu aniversário. Foi o primeiro aniversário que eu tive na minha vida. Eu nunca tive um aniversário na minha vida. Aí, tipo, eu fiquei conhecendo essas histórias, assim. E aí, uma pessoa, ela só morre mesmo quando a gente para de falar dela. Quando as pessoas param de contar histórias sobre ela. E aí, as nossas mães estão aqui, né? Uhum. Eu acredito muito, e espero que vocês acreditem também, né, em vontade herdada. Eu acredito que é isso que você tem, é isso que você também tem, né, Sabrina? E isso que eu também tenho, sabe? A vontade herdada, né? Dos nossos pais, né? De manter isso. Às vezes nem é pai, às vezes é uma pessoa próxima sua que comunicou. Na realidade, a missão dela era comunicar aquilo para chegar em você, para você poder passar adiante. Eu acredito muito em vontade herdada. Muito. E é o conceito, assim, que eu mais tenho estudado, né? É sobre isso, né? Que se conecta com a cultura japonesa também, né? O fio condutor, né? E tudo mais. E eu acredito bastante nisso, sabe? E você tá aqui pra passar o legado dela adiante, né? E eu também tô aqui pra fazer isso, né? Até porque minha mãe, ela era fantástica, assim. E ela tinha perguntas muito poderosas, assim. Era muito, né, desafiador. E eu faço isso com minhas líderes lá, coitadinhas delas, né? Que é perguntas poderosas, né? Como que você faria se eu não estivesse aqui? Como que você resolveria esse problema, Arthur? Por que você tá chorando? Por que você tá bravo? Isso não leva a nada, né? Então, como que você resolveria isso, né? Ela fazia muito isso. Cara, cria um e-book disso aí. Cria um e-book disso aí. Cria um e-book disso daí. Você lê um e-book Perguntas poderosas. Tem né? aula Aí sobre eu isso, faço, sabia? Ai, me dá a resposta, Não, mas ela queria fazer com que eu pensasse pra chegar na conclusão. Porque, na realidade, eu aprendi. Às vezes, a sua conclusão, a sua resposta não é a melhor. E às vezes a pessoa ela tem que errar porque ela vai criar musculatura para lidar com isso no futuro, né? E a gente vai dando independência, autonomia para a pessoa, né? Porque senão você fica refém. E isso tem a ver com liderança, empresarial, gestão, delegação. Com as crianças lá, até com a Carol, né? Com a minha mais velha de 20 anos, eu tinha o hábito sempre de perguntar Nossa, assim. ela canta muito bem. Carolzinha, né? Fantástico. Beijo, filha. Quando tinha esses estresses. Mas peraí, esse é um problema pequeno, médio ou grande?
né? O grande seria alguma coisa assim, é a morte, não tem solução, é o fim da vida, né? O médio e o pequeno. E ela fazia ela pensar nessa proporção para mostrar se aquele sofrimento era tão grande mesmo quanto parecia, né? E olhando vocês dois agora, me deu uma coisa no meu coração que a minha mãe tá viva, né? Sim, aproveite bastante. E o quanto eu tenho conhecido da minha mãe, né? O quantas histórias, ou quanto eu tenho. Então, mãe, te amo. Tá? Minha mãe tinha uma frase também muito emblemática, né? Que tudo na vida tem solução. Tudo na vida tem solução. Ou seja, se minha mãe Isso é fé, você sabe, né? Com certeza. Tudo na vida tem solução, né? E ela fala assim, menos pra morte, ela falava, né? E, poxa, ela aguentou todo esse tempo, né? Foram 30 anos já com uma dívida, ela aguentou e tal. Então tinha solução, mas assim, ela não podia usar nem o nome dela. Nada. Nada. Trabalhou muito, Nada, né? né? Então ela sempre trabalhava muito, assim. Ela me ensinou muito sobre trabalho. Sobre honrar o trabalho, sabe? Eu acho que esse é um valor que... Eu vou falar que as pessoas esqueceram, né? Ou talvez nunca tenha aprendido, né? Se você veste a camisa da empresa que você tá, honra ela. Honra ela. De verdade. Você não tá assim. obrigado a ficar lá, né? Mas Você se não é obrigado a tá, ficar em nenhum lugar, tiver. né? Eu até postei um vídeo. É uma dinâmica nova que eu tô fazendo com alguns empresários. Demite ou treina, né? A pessoa, eu até legal. postei no Instagram, né, ontem. E aí uma pessoa no TikTok comentou assim comigo, dá pra demitir a empresa de onde que a gente tá? Eu quase respondi assim, eu falei, né? Você não é obrigado a ficar lá. Aham. Mas se você tá lá, você tem que Tem que... honrar o trabalho, Uhum. honre o lugar onde que você está, É. né? Porque o suor, a dedicação, a história, tudo isso é muito importante. É muito importante, assim. Não desonrem os lugares onde vocês trabalham, onde vocês estão, né? E dignifiquem, né? Aumentem, né? Uhum. Extrapolem, né? Esse lugar, né? Porque é feio. É feio. Legal, a gente precisa ir pra roda, tá? Vamos pra roda? Então Você tá. quer fazer mais uma? Podemos ir Eu queria só mais uma, pode? rapidinho? Pode, Vai, pode, diretor? Vai. Então só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. É... Cara, a experiência minha aqui, às vezes eu acho que eu peço pouco, assim, né? Pro Espírito Santo me ajudar, enfim. Mas eu acho que ele me ajuda mesmo sem eu pedir. Que às vezes acontecem algumas coisas. Algumas coisas, assim, eu tô conversando com você, por exemplo, me vem... Inspirações. Inspirações, insights, enfim. Às vezes eu tô fazendo uma palestra mesmo, e aí, às vezes, coisas que não tinha preparado aparecem, assim, sabe? Como é que a sua espiritualidade ajuda você nas suas mentorias, nas suas palestras? Você falou que sua mãe era muito católica, né? Uhum. Pra te dar essa capacidade de escutar o invisível, por exemplo, né? De trazer essas referências pra contar uma história e trazer algo importante, né? Da tua baila ali, pra que fique claro pras outras pessoas. Porque eu acho que gente, eu acho que isso é divino. Não sei explicar. Porque às vezes você consegue deixar de uma forma muito clara de que, como ninguém conseguiria fazer, só você conseguiria fazer, sabe? Como é que isso faz parte do teu ritual, enfim, como é que é? E isso é algo que eu preciso melhorar, eu não minto pra você, né? Mas lá, o apartamento onde que eu e minha mãe, a gente morava assim, eu tenho ele como um santuário, assim, sabe? Minha mãe sempre fala assim, a nossa casa é um santuário, tome muito cuidado, né? Quem traz até lá, minha mãe não gostava de trazer visita nenhuma, né? Então, lá eu me conecto, eu oro, né? Eu, na realidade, sou batizado adventista, porque eu estudei muito tempo na escola adventista, mas eu saí, depois entrei na Senhora da Nossa Terra, e hoje eu vou à igreja católica, né? Que é Nossa Senhora de Fátima, né? Legal. Eu vou lá, né? Legal. E aí, eu gosto bastante, né? A espiritualidade, o meu sócio, ele quase foi padre, assim, né? O Anderson, ele tem uma história bem bacana, acho que você poderia trazer ele também, né? E aí, é algo que eu tô me reconectando, né? Bastante, aos poucos, né? E eu tenho um amigo, Maurício, né? Maurício Strang, que ele também tem uma história legal, né? Família escocesa. Que ele falou assim, Arthur, toda vez que você tiver uma dúvida, algo sobre uma coisa, conversa com sua mãe. Aí,
como assim? Como assim? Goosebumps. Né? Goosebumps, né? Ele falou assim, pega tudo que você tem dela na sua mente, tudo, a construção, os momentos, as experiências, né? Junta tudo isso numa sensação e começa a fazer pergunta, né, pra ela. E aí o seu eu interior vai respondendo essas perguntas, né? Que na realidade é a vontade herdada, o eu dela, que tá em você. Né? O Maurício falou isso, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Então isso me conecta bastante, né? Mas O próprio Espírito Santo de Deus é o Espírito também. Santo, né? Mas eu tenho essa vontade, assim... E às vezes a gente acorda com energia... E existem as 4 energias, né? A espiritual, a mental, a emocional e a física, né? E aí a gente tem que cuidar com alguns detalhes. Por exemplo, assim, recentemente não tá tão quente, né? Eu tô conseguindo dormir sem ar-condicionado. Eu tô acordando muito melhor, porque eu não tô dormindo com ar-condicionado. E aí você fala assim, Arthur, mas o que isso tem a ver? É energia. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa energia. E a energia é física. Ou seja, se eu tô acordando melhor, tenho mais disposição, tenho mais vontade, eu consigo me conectar com minha mãe melhor, eu consigo resolver os problemas de forma melhor, consigo falar aqui com vocês melhor. Isso é muito importante, sabe? Cuidem da nossa energia, cuidem da energia. E a energia espiritual é muito importante, né? Então, a energia espiritual que eu falo, Werner, é o quê? É Deus, né? Deus, Jesus, Espírito Santo juntos e bastante da minha mãe. Bastante, Legal. assim, bastante dela. Então vamos pra roda. Vamos pra O roda. que é a roda? A roda de tereré são perguntas mais rapidinhas. A mesma com dinâmica menos do tereré? reflexões. Eu não sei. Mas tem que ser um pouquinho mais rapidinha. Mas antes, vamos deixar um beijo aqui pro pessoal da Maneiro. Qualisalva. Né? Herbert, você é top, cara. Isso. A Qualisalva leva um pronto-socorro para dentro da tua casa, sem fila, com praticidade, né? A gente já falou aqui que a gente usa a Qualisalva, né? Quantas vezes a gente deixou de ficar lá na fila do pronto-socorro e foi super bem atendido no sofá da nossa casa, principalmente para quem tem filho pequeno. Então, vai subir um QR Code aí para você entender como você ter acesso aos benefícios, aos serviços da Qualisalva. Deixar um beijo também pro Ricardo, que é um artista. Olha só essa mesa, Arthur, que linda. Eita, pega. Ele faz vários projetos na Chique, madeira. detalhinho. Linda demais. E vai Chique subir ou um nem? QR Code aí também, do Ricardo Drills. Mais alguém, diretor? Nossa caneca, né? E aí, um presente nosso pra você. Que isso, É pessoal. uma caneca novinha, que inclusive não é essa logo, é a logo nova ali, ó, que chique que mudou. Olha a diferença. Nossa. Deu upgrade, upgrade. Dá uma lida nessa frase bacana, aí que tá aí. Lê em voz alta, lê no microfone aí. Seu legado se constrói com a sua história. Obrigado por inspirar tantas mentes e corações aqui. Quero também passar uma mensagem aliada a isso daqui, né? Eu acredito muito em humildade. Que a humildade, que tem a ver com isso daqui, é manter nosso coração e nossa mente treináveis. É muito importante isso, né? A gente manter isso, né? Porque... E aí se conecta com a história que você falou, ego, vaidade, né? Quando a gente mantém, o empresário fala, você precisa de ajuda, né? Já começou a solução ali. Já começa a solução ali. E lidando espiritualmente, né? Quando a gente tá mal, quando a gente pede ajuda, é que começa a solução, né? Maneiro. Eu começo então. Ah, vamos pedir pra seguir também? É verdade, galera, ó. Deixa seu comentário aí, segue a gente se você não tá seguindo, já segue em todas as redes sociais, segue aqui no YouTube também. Arthur aqui falou sobre os maiores problemas, os maiores sussurros, né, empresariais. Então conta pra gente aí, vamos conversar aqui, que sussurro aí que tá te incomodando, que você tá ouvindo devagarinho, que você pode comentar aqui. Vamos destrinchar juntos, né? Vamos conhecer aí os sussurros empresariais aí que estão incomodando você. É o seguinte, ó, a gente também tá no Facebook, né? Facebook, estamos nos streams de áudio. Muito obrigado a cada um de vocês que deixa seu comentário, que quer participar da comunidade. A gente está preparando algo legal para vocês. Lá na comunidade vai ser comigo, viu? Vou invadir lá o Instagram, já falei aqui pro pessoal. Enfim, vamos juntos fazer com que a educação entre nos nossos corações e nas nossas mentes. Manter nossos corações e nossas mentes treináveis, tá bom? Vamos lá, juntos, gente. Obrigado, tá? Cada um de vocês que ajuda a gente a manter esse projeto. É isso Beleza? aí. Eu começo. Quem é o Arthur Maximiliano numa frase ou numa palavra? Quem é você? Eu sou um eterno professor.
Maneiro. O que te tira do sério, Arthur? Ah. Eu não gosto quando as pessoas colocam palavras nas bocas de outras pessoas, né? Porque a gente tem que averiguar a veracidade daquilo, né? E aí, às vezes, quando acontece uma coisa, que a pessoa é tenebrosa, mas vamos averiguar se isso realmente é verdade, né? Porque às vezes pode ter ruído, né? Sim, não levar pra frente isso daí. É. Né? O que é sucesso pra você? Paz. 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 Paz de espírito. Paz, tudo, assim, né? sabe? Eu não falei muito do meu pai, né? Mas vou falar rapidinho, né? Meu pai, ele... Braço, pai, muito obrigado pela oportunidade. A gente se encontrou agora em dezembro, né? E meu pai, assim, foi uma pessoa muito emblemática, né? Ele, assim, Eu vejo assim, pai, você não teve paz na sua vida. Porque ele sempre começava uma coisa e não terminava. E aí começou, ele foi casado várias vezes. E aí ele, durante os anos 90, quebrou a empresa por causa do ego, a vaidade. Comprava muito carro, gastava muito dinheiro, né? Uma pessoa, né? Mas ele aprendeu bastante. Hoje ele tá um outro ser, né? E aí eu vejo, ele não teve paz. Não teve paz. Né? Então eu vejo que paz é muito importante pra gente, né? E que bom a gente ter esse olhar dos pais da gente, né? Tão Não, bom a meu gente pai é ter fantástico. Meu um pai olhar é muito sem inteligente. julgar, acolher e nos colocar no lugar de filhos. Eu sou o único filho do meu pai que fala com ele. Ele tem 6 filhos. Eu sou o único que fala com ele. Porque todos guardam esse rancor, né? Eu sou o único que fala com ele, né? Visitei ele, tenho foto. E, assim, honro muito ele também. Porque ele é muito inteligente. Muito, de verdade, assim, muito persuasivo. Que ferida será que faltou curar, né? Talvez, pra deslanchar. Esse eu acho que é um papo pra outra conversa, porque tem a história dele também, né? Tá bom, Tem a história tá dele bom, também, tá né? bom. Uhum, tem a história dele também. Qual o Ele tá maior vivo. fantasma que você já enfrentou na sua vida profissional? Existem vários, né, fantasmas, né, que a gente enfrenta, né? Mas esse lado, quando a gente chega e tem muita informação, muita pressão, né? Eu já quis desistir da Retem Max, assim, já de empresariar. Já quis desistir. Chegou um momento assim que eu falei assim, não aguento mais, né? E chegar assim e falar assim, será que esse é o meu momento? Eu já cheguei, tá tudo bem, né? Eu entrego, né? Teve esse momento e também eu já tive depressão, assim, bastante, quando eu morei em São Paulo. Assim, bastante. Você lê o livro, você vai conhecer um pouquinho da minha história, né? Já fui bem depressivo, né? Eu era muito introvertido, assim. O Arthur, de 10 anos, se ele visse o Arthur agora conversando com vocês, ele nunca acreditaria. Palco, podcast, treinamento, empresariar, livro. Nunca. E qual foi a virada de chave nesse processo? Foi essa depressão. Foi essa depressão que eu enxerguei, que eu falei assim... que eu olhei, eu falei assim... que para alcançar e ter bem claro o objetivo, eu tenho que falar assim, como que eu chego naquilo que eu quero alcançar? Primeiro, quem somos nós, né? Que até é a pergunta do... Quem sou eu, onde eu estou, onde eu quero estou, chegar, né? Onde que eu quero chegar, né? E eu sempre fui uma pessoa muito disruptiva com a educação. Eu não gostava como que a educação nos conectava com o mercado, né? E eu sou essa ponte, né? Eu coloquei isso na minha Você mente. parou de reclamar e foi E eu regaçou falei as assim, mangas. eu falei, pô, se é a faculdade, se é a universidade, a UFMS, abraço a UFMS, adoro, né? Sou filho de vocês, mas assim, tem problemas lá. E eu ficava, né, bravo, né, com isso, né? E eu vou consertar isso, eu vou ser a pessoa que vai consertar isso. Só que para consertar isso, eu tenho que aprender a me comunicar, vou ter que aprender a treinamento, vou ter que aprender sobre autoconhecimento. Fiz treinamento de coaching, PNL, comunicação. Então eu tive que passar por tudo isso e é importante, sabe, a gente ter isso. Porque senão a gente não consegue... A comunicação tá no cerne da execução. Massa, gostei. Sem a comunicação... E ela é não nossa tem execução. responsabilidade. Sem essa de falar, puta, aquela pessoa não entende o que eu falo. Melhore como você está se Responsabilidade é comunicando. minha, né? Melhore como você está se comunicando. Maravilha. Se você pudesse tomar um tereré com o Maxwell Albuquerque. O seu personagem. O que você perguntaria pra ele? Putz, que legal, que pergunta bacana, né? Eu ia falar assim, né? Maxwell, o que te motiva?
né? Por que você é tão maluco assim, né? Né? Por que você é tão maluco assim, né? Por que você é doido, né? Por que você é doido, né? Se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? A educação, né, pessoal? Ela é o fundamento, né? Eu sei que tem a saúde, tem todos os pilares, né? Mas a educação, e a gente tem que criar sistemas inovadores, né, educacionais. O podcast de vocês é isso, né? Vocês são professores, educadores, né? Então, são complementos à educação. Legal. Massa. A gente acredita na educação, acredita nisso também. Agora, se você pudesse tomar um tereré, um café com uma pessoa que já não tá mais aqui com a gente, ou até uma pessoa que tá aqui, mas alguém que tá muito, muito acima do networking, quem seria essa pessoa e o que você perguntaria pra ela? Que difícil. Que difícil. Uma pessoa que tá muito... Tem alguém que você te mira assim e fala, cara, eu gosto demais desse cara, mas ele tá lá, né, ainda. Se bem que o Guilherme Junqueira já ensinou a gente que a gente tá, acho que é 3 passos, como que é? De chegar em qualquer pessoa do mundo, né? 3 contatos, né? Eu tenho tantos nomes, assim, mas nenhum tá me vindo à mente, né? Mas se fosse uma pessoa, eu queria tomar um tereré de novo com minha mãe, assim, com bastante calma, né? Eu sempre tiro foto lá da nossa varanda, né? E aí, eu até postei uma foto, né? Uma foto que tava ela na varanda, com ela e sem ela, né? E aí eu olhava, porque eu ficava ali observando ela, né? Uhum. Eu gostava das plantinhas dela, né? A gente tomava com mais calma, né? E isso eu também me arrependo, sabe? Mas venço isso, né? Tô trabalhando pra vencer isso, né? De não ter passado mais tempo de qualidade, né? E essa é a palavra do meu ano de 2026, tempo de qualidade. Legal. Não, e a gente tá fazendo perguntas pra ele, né? E aí ele fala assim, pô, você pergunta boa, deve estar lembrando da ele tem perguntas poderosas que ela fazia, né? Que livro de ficção todo gestor deveria ler? Além do seu, claro. Né? Você é um cara que consome bastante, né? Até pra quando as referências. Pode ser livro, pode ser série, enfim. Que série, que livro, que arte, né? A Succession, né? Que é a série, né, de empresas, né? De sucessão familiar, que é bem bacana. É uma série muito top pra se conhecer, né? Todo filme, todo livro, toda a biografia, toda a frase do Winston Churchill, né? Muito bacana, assim. Como ele lidava com pressão. No meio da guerra, ele voltou pro povo para perguntar para eles o que eles queriam, porque às vezes ali que a gente encontra a força, né? Às vezes a gente perde a força, né? Aí, em muitos momentos a gente perde, mas aí quando a gente chega com as pessoas, e toda vez que eu falo com o empresário e aí eu vejo que consegui ajudar, ou ele tá com algo em mente, ou ele mudou alguma coisa, me energiza. Me energiza. A gente vive isso aqui. Nossa, sabia? É verdade. E aí São 135 por isso que eu também tenho podcast. Eu também tenho podcast. Mas eu faço podcast pra ganhar mentoria das pessoas. Eu ganho uma mentoria revelado com vocês, ganho mentoria da Sabrina, do Dijan. A gente ganhou a sua, né, amigo? É uma troca, né? É uma troca. Não, e isso acontece mesmo. Eu que fico longe assim, cara, eu fico, às vezes eu venho, aí eu sento aqui, aí puta, energiza. Aí dá vontade de fazer todo dia. Dá, né? De fazer sempre. Aí eu falo, vou embora, vou ficar um tempão fora. Enfim, mas isso acontece mesmo. Vamos falar de propósito e legado, né? Esse livro, assim, eu vejo que ele é só uma pontinha do iceberg, né? Dele pode sair uma mentoria, palestras. Cada capítulo dele é um podcast, é uma palestra, né? E o que você vê na tua mente, assim, quando você fala, quando você pensa em propósito, em legado, né? O que você espera quando as pessoas acessarem esse livro, lerem, você quer que elas se sintam aliviadas ou você espera que seja um chamado para responsabilidade, né? É um chamado para responsabilidade, né? E esse livro vai ser uma trilogia, tá? Assim, é uma trilogia, esse é o primeiro livro, né? O primeiro livro é uma visão externa sobre a sua empresa. O segundo é você acontecendo os problemas dentro da sua empresa, né? E o terceiro é os problemas, você tendo que lidar com problemas pessoais e problemas empresariais, né?
E tem solução nisso aí? Tu só tá levantando essas leves. Você vai ter que ler Vai os ter que ler. livros. Vai ter que ler os livros. Você vai ter que fazer mais um. Vai ter que fazer, Ou né? então compra, ou então entra em contato com a Renta Embarques. Ou entra em contato com a Né? gente, Porque eu tenho mas certeza que cada capítulo tem uma solução lá pronta tem. de vocês E o lá. objetivo do livro não é manchar gestão, o gestor ou o colaborador. Na realidade, nada disso, sabe, pessoal? Assim, às vezes as pessoas eles vão ter essa visão, né, equivocada, né, da questão. É porque às vezes ele vai se enxergar ali. Às vezes vai se enxergar, mas na realidade o livro, ele é para contextualizar, refletir, né, causar essa pulga atrás da orelha, né, das pessoas de, poxa, isso acontece na minha empresa, né? Como que eu posso voltar ao fio condutor? Só que aí não tem CPF, não tem CNPJ forte com CPF fraco. É isso aí. Não existe. Antes de quebrar Não o existe. CNPJ, quebrou o CPF. Tem que, então, revisita os valores seus, pessoais, né? E organiza o seu eu, porque aí você começa a organizar o nosso. Legal demais. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Ah, puta. E por quê? Não, essa pergunta não dá pra não fazer pra ele, né? Pessoal, acho que teletransportar seria legal, né? Não, seria muito bom, né? Seria legal, Nossa né? Senhora. Seria bacana teletransportar, né? Uma super inteligência, assim, né? Elevada, elevadíssima, né? Eu acredito que são uns poderes bem legais. Teletransporte, eu falo assim, cara, isso daqui seria legal pra caramba. Nossa né? Senhora. Né? Já pensou? Você Riqueza de tempo, né? né? Congelar o tempo, ir pro passado e futuro, isso aí é top, Também né? é, caramba. Top, né? Tem muitos, hein? Só que você ia causar vários problemas, né? Sim. Ia causar vários problemas. Tipo o filme Efeito Borboleta, né? Exatamente. Eu tava assistindo esse filme, né? Você às vezes quer consertar algo e você causa esse problema. Que loucura. É, isso aí quando a gente vai descobrir um dia, né? Porque pra Deus não tem tempo, né? Então... Mas vamos falar de sonho. Qual que é um baita sonho aí que Eu você preciso tem? viajar pro Japão, né, pessoal? Já. Preciso viajar Depois pro que você Japão. voltar, você avisa, a gente volta aqui pra contar. Preciso viajar pro Japão. Não, você tem mais 2 livros pra lançar, então e aí Aí até tem o lá você mestrado, já vai tem ter o ido pro doutorado. Japão. Não. Né? Não, vamos com Você vai calma, ter né? que Acabei de voltar lançar aqui. isso, Você vai ter que né? É voltar aqui. difícil Vamos escrever. curtir, né? É daqui uns 2, 3 anos eu escrevo o segundo, Tá. né? Até 2030 eu tenho os 3. Dá pra trabalhar fazer assim. bastante Show de bola. esse Até aí, 2030 eu tenho Até os 3. 2030 não tá vivo. Vai, então Voando. vocês vão estar voando. Ó, infelizmente a gente tá chegando no fim, né? A gente já começa a partir de agora a agradecer você ter vindo, ter aberto seu coração, ter sido tão sincero, tão vulnerável, né? Acho que essa palavra é uma palavra muito legal que a Brené Brown usa muito, que é a vulnerabilidade, né? A gente não ter máscaras, né? Ser quem a gente é. Mas você pode entender um pouco melhor da gente, do Novocast, do nosso coração, do nosso propósito, é sobre isso, né? E aí a gente até conversou um pouquinho antes, mas não sei se você quer deixar registrado, né? Quem você gostaria de indicar para estar com a gente aqui num futuro podcast? Eu sei que você tem muitos contatos, o seu network é muito legal, mas você quer deixar registrado? uma Chama meu indicação? sócio, o Anderson. Ele tem uma história fantástica. Legal. Já foi jogador de vôlei, Maneiro. né? Entendeu? Ele acredito que ele tem. Já foi conheci ele foi aquele padre, dia, né? já quase foi padre. Aí, ó. Entendeu? Maneiro, Ele tem maneiro, uma maneiro. espiritualidade enorme. Assim, quando você conversar com ele. Você tem que colar nele, então, né? Cola nele também, vamos colar, né? Ele é fantástico. Ele é o meu verdadeiro mentor, né? Legal. É o meu sócio. Que maneiro. Maravilha. Show de bola. E nossa última pergunta derradeira. Se você pudesse deixar um recado que vai aparecer para todo mundo, o mundo inteiro vai ter acesso ao seu recado. O mundo inteiro leu seu livro, mas tem um recado que você pode deixar para todo mundo. Olhando para essa câmera, qual recado você deixaria? Toda empresa é uma empresa de educação. Nós temos que conduzir essa história da nossa empresa, das nossas vidas, da melhor forma possível e corrigir a nossa comunicação para que a execução esteja afinada. Show de bola. Comunicação está no cerne da execução. Ai, A comunicação está no Deus. cerne da Olha o execução. tanto que a gente anotou hoje, né, Muito, velho? muito. Cara, muito obrigado. Feliz demais de te conhecer. Assim, Trouxe um livro para todos